Boa tarde, bem-vindos ao Fecho de Contas do mês de junho. Já estamos no verão e, nem de propósito, há um dos temas que aborda as férias, também as levadas e o restante espaço público passarão sobre esta emissão que arranca, como sempre, com os números do mês. Connosco para abordar o Fecho de Contas temos a Cristina Pedra e o Paulo Pereira nos estúdios da Fernão Ornelas. Ali ao lado, no Porto Santo, está o André Barreto. Começo exatamente pela Ilha Dourada. André Barreto, traz o 79. Trago o 79. Bom dia. Antes de mais, cumprimentar-vos a todos. Estou aqui mais longe no Porto Santo, a gozar uns dias de férias. Não sei se me estão a ouvir. Estão-me a ouvir? Hein? Estão-me a ouvir? Hein? E sim, estamos. Peço desculpa. Estava a cumprimentar-vos a todos desde aqui do Porto Santo. O número que trago, é sobre um assunto que já não falava já há algum tempo, que traz subjacente experiências recentes que me fizeram voltar a lembrar dele pelas piores razões. E ao número, para o entendermos melhor, vamos acrescentar aqui o símbolo do euro, e assim se percebe que estou a falar do subsídio social de mobilidade, o espelho real do que é esta relação que eu acho que é enviesada entre o Estado e os seus cidadãos. Salvo erro, em janeiro, portanto, há meio ano atrás, começaram a sair novas parangonas sobre as alterações a este subsídio, que se mantém exatamente na mesma, com exceção da redução do valor que temos de pagar em 7 euros. Porquê reduzir? Ninguém sabe. Porquê 7 euros? Também ninguém sabe. Mas de resto está tudo na mesma. Não havendo uma alma que pegue nisto e que todas as semanas pressione quem de direito, que no caso é o anunciante, a justificar-se relativamente ao delay entre a propaganda e a realidade. O processo continua a ser dantesco. Aquela ida aos Correios, para quem tem vida, é absolutamente surreal. Os papéis necessários dependem da pessoa que nos atende, umas vezes são mais, outras vezes são menos. As fotocópias, que um absurdo sem nome. A pessoa que pode ou não pode levantar o dinheiro, uma normalidade. O tempo de espera, uma aberração. E se pensarmos que para pagar impostos ao Senhor Estado basta entrar no site das finanças, mais revoltante tudo isto se torna. Eu sou dos poucos que acha que este subsídio é uma estupidez e que a construção foi pensada não como forma de resolver nenhum problema dos ilhéus, mas sim para subsidiar a TAP, que aos dias de hoje continua a oferecer viagens à borla aos pais, irmãos, filhos, cães e sei lá mais o que, ou a quem dos seus colaboradores. Eu não tenho, nesta altura, seguramente tempo para elaborar sobre este tema. Gostava de trazer uma outra oportunidade, mas deixo-vos aqui que, para já, só o termo subsídio me encanita aos nervos, porque menoriza uma parte do território português que parece precisar de uma ajudinha para poder ir até ao continente. É quase, quase tão mau como o subsídio de insularidade, que esse sim consegue ser péssimo. Continuamos a deixar que o Estado, o Governo Regional incluído, nos trate com condescendência. Continuamos a deixar que os funcionários do CTT nos deixem horas à espera para depois nos mandarem embora porque falta um papelinho, um carimbozinho ou uma fotocopiazinha. Continuamos a aceitar que o processo seja montado em cima do nosso tempo e do nosso dinheiro. Continuamos a fechar os olhos a esta vergonha sem controle que é o financiamento encapotado às companhias que operam esta linha. E continuamos a aceitar que se façam anúncios e se propagandeiem benefícios quando somos nós que andamos a pagar isto com a língua de palmo há anos. Eu adoro quando o provisório se transforma em definitivo e ninguém parece importar-se com isso. Esta inversão dos termos da relação entre o Estado e os seus cidadãos é extraordinária. Quem é que trabalha para quem, afinal? Dou 79 euros a quem conseguir resolver esta questão. O André Barreto a trazer 79 euros relativos ao subsídio
detestável subsídio de mobilidade, desse número passamos para um bem maior, Cristina Pedra, 3,2 mil milhões de euros. Que fartura! É uma fartura. E é uma fartura, bom dia em primeiro lugar, é uma fartura que é real, e virtual. É a fatia do PRR que Portugal decidiu canalizar para a habitação em Portugal. Portugal foi, aliás, o país que mais priorizou, teoricamente, a habitação no PRR, com 3,2 mil milhões de euros, ou seja, 14,4% do envelope financeiro total, e decidiam, também como já é hábito, relegar as empresas para trás. Recentemente, um relatório da Comissão Europeia coloca Portugal em grande destaque e evidência pelo peso da habitação no investimento, mas não reconhece como verossímil, dados os atrasos acumulados em várias medidas e na própria necessidade, e diz mesmo que há necessidade de realocar os fundos para áreas que tenham maior capacidade de execução. A Comissão Europeia identifica boas práticas, boa metodologia, ou seja, boa teoria em Portugal, na habitação, mas reconhece que o peso do investimento não bate certo com o ritmo de execução dos projetos e, portanto, destaca a insuficiente capacidade técnica, isto é o termo que utiliza, e procedimentos administrativos que aumentam o risco de incumprimento. E se as ideias, agora digo eu, maravilhosas, não saírem do papel até 2026, data em que acaba o PRR, pois Portugal irá perder este manancial de dinheiro que vai a caminho, efetivamente, de ser deitado fora. Um desperdício de deitar fora tanto dinheiro. Paulo Pereira traz-nos 16,3%. Isto é relativo a. 0,3% foi o aumento que é o mais alto sempre num trimestre dos preços médios de habitação em Portugal. É fascinante como o Estado consegue transformar um incêndio numa fogueira monumental, com um balde de gasolina. O problema da habitação era e continua a ser a falta de casas. A resposta brilhante foi criar uma garantia pública que mete mais gente no mercado, com mais crédito, para disputar o mesmo número de imóveis. Qual é o resultado? Os preços dispararam 16,3%, o maior salto de sempre. Surpresa nenhuma. Quando subsidia a procura sem se mexer na oferta, está-se basicamente a dar dinheiro ao vendedor. Dizem que é para ajudar os jovens, mas na prática o que ajudaram foi os promotores imobiliários e os bancos. E tudo pago pelos do costume, os contribuintes. O Estado bloqueia licenças, cria burocracia para construir, taxa brutalmente a construção nova e depois queixa-se da falta de casas. É como um cozinheiro que queima o jantar e depois despeja ketchup em cima, achando que resolve. Só que aqui o ketchup custa-nos milhões e empurra gerações inteiras para fora do mercado. Genial. A agravar isto também tem outro número fantástico, que é o aumento em médio de 10% do VPT de todos os imóveis em Portugal, decidido por este governo, que vai fazer com que toda a gente vá pagar mais IMI. Isto é o do chamado duplo roubo e falta de vergonha. O BCE imprime dinheiro, faz com que tudo, ajude todo o processo de encarecimento dos imóveis, atraindo poder de comprar às pessoas, pondo bens e serviços mais caros para as mesmas pessoas, e o Estado vai lá e diz assim, devido ao que eu ajudei a criar, que é uma inflação no preço dos imóveis, eu vou-te tributar mais para sempre por essa valorização que eu contribuo permanentemente, como se vimos, a provocar artificialmente. Um bom exemplo desta impressão de dinheiro era estes milhões todos que a Cristina falou do PRR, foi tudo que a União Europeia no programa Generation Next decidiu imprimir, criar dívida nova, e dívida nova sempre sustentada por impressão de dinheiro através do BCE, comprou as obrigações, ninguém no seu perfeito juízo compra aquela dívida, sem ser o BCE e fundos que são obrigados a isso,
para criar esta situação que é inacreditável, o despedor a que se chegou, com garantias artificiais a gente que não precisaria, ou se precisasse também todos precisam, mas quem precisaria não almeja atingi-los, encarece as casas, mais ainda vamos aumentar o VPT de toda a gente no imposto, que é, se o CISA era a apelidada do imposto mais estúpido do mundo, a tempo de ser mudado para depois para IMT, não é? Porque assim deixou de ser estúpido, mudando o nome. O IMI é uma renda eterna que o pseudo-proprietário de um ativo imobiliário paga ao seu senhor para poder fingir que é dono do tal imóvel. E já agora tem até segunda-feira para saldar a primeira prestação do IMI. O Ricardo está-nos a preparar para uma nova rubrica dele, que é o Contas em Dia. Que ele assim dá-nos os alertas fiscais, não vai fazer outra coisa. E já agora, já que falamos de segunda-feira, é o último dia para entregar aquilo que o André Barreto tanto gosta, o IRS. No caso dele é mais IRC, mas enfim. E eu, desculpem, mas eu penso que o André Barreto e todos os funchalenses agora gostam mais do IRS devido à linha que se chama benefício municipal, onde é transferido a totalidade dos 5% de receita da Câmara Municipal do Funchal. André, o que a Câmara tira com a taxa turística dá-te em 5% de IRS. Não Mas tira nada com a taxa turística. queres comentar? Não, não, estou em silêncio. Greve. Blackout. Em relação a taxas, estou em blackout. Quer dizer, talvez nem tanto, mas lá iremos. Muito bem. Já que estamos com este ar bem disposto, é o verão, milagres do verão, que nos tiram do cinzentismo. A Cristina propõe, imaginem, que passemos a comprar dias de férias. Eu Não é propriamente a Cristina, como é óbvio. Exatamente, não é a Cristina. A Cristina tem muitas propostas a fazer, mas esta até poderia ser bem trabalhada nesse sentido. Bem, o- é possível, e há agora uma discussão no atual governo, se é possível permitir a compra de férias pelos trabalhadores. Eu tenho, logo que vi isto, enfim, foi um assunto que me entusiasmou, para a minha leitura. E deixo cá já uma nota que eu penso que o governo o que quer, mas também não está bem explicado, é permitir que os trabalhadores possam comprar dias adicionais de férias às empresas. Bem, concretizando, isto é uma medida referida no programa do 25º Governo, que para mim não significa compra de dias de férias pelos trabalhadores, e sim um, abrir a porta a desfrutar de períodos adicionais de descanso sem remuneração. Mas isto há consenso? Isto é unilateral? Isto agora o trabalhador diz que vou agora 15 dias para além das Estou férias. comprador. Estou comprador. Comprador, e o comprador nem sequer é comprar, é não me pagam. Portanto, isto, obviamente, que tem que ser muito mais densificado. E há limites? Não está nada dito. Portanto, é comprar dias de férias. Nada disto está densificado. Agora, se pensarmos um bocadinho, e não querendo arrasar coisas que também não foram explicadas, e portanto põe-se todo o tipo de cenários, eh, não há dúvida que a geração atual, e não é de 18 anos, os 20 e tais, 30 e tais, 40 também, há jovens que privilegiam hoje uma vida com um horário que possam gozar a vida também, que privilegiam viajar, que preferem, tanto quanto possível, o teletrabalho, que de vez em quando vão a reuniões presenciais e assim como o turista teve um novo perfil, hoje as empresas que quiserem reter talentos, não é aqueles que não são talentos, têm que se adaptar e ter outro mindset para poder
acomodar outras perspectivas que existem. Por outro lado, do lado das empresas, é importante rejuvenescer postos de trabalho. E esta pode ser uma forma para conseguir reter quadros especializados, fixar trabalhadores com elevadas competências, soft skills, portanto, um target que as empresas precisam para o seu desenvolvimento. Portanto, acho que à partida, ser rígido, embora em termos de comunicação isto tenha sido realmente lamentável, mas à partida, eu não quero ser rígida quanto a esta matéria e não reconhecer a evolução da economia e da sociedade atual, das aspirações dos próprios indivíduos e seres humanos, e em especial das novas gerações. Mas vamos lá ver, haja paciência. Isto implica uma concretização, uma clarificação do modelo, de como tudo isto se vai desenvolver. Uma coisa é certa, a produtividade empresarial tende a aumentar. E este acordo até poderá vir a ser favorável a este aspecto. Embora, à partida, com menos gente disponível. Nós não temos, nós se trabalharmos uma hora com eficiência, dispensamos 40 ineficientes. Mas vamos agora à posição dos sindicatos e das federações de sindicatos, que colocam questões válidas. Face ao desnorte, que é a falta de comunicação, as questões que os sindicatos aparecem são válidas. E é válido o receio que demonstram em existirem o que eles chamam as trocas forçadas de férias. Que, ou seja, trabalhadores não necessários e sem competências, eles não dizem isso, mas é isso, em que são compelidos a gozar férias sem remuneração, ou seja, não estão cá a fazer nada, vão de férias. É o que chamam os sindicatos, têm receio das trocas forçadas. Bem, partindo do princípio que o modelo tem naturalmente de ser densificado, eu gostaria de ouvir alguém preocupado pela primeira vez na história. Governo, associações profissionais, associações sindicais, com uma questão: como é que se aumenta a mísera produtividade que existe em Portugal? E daqui passo para a atual reforma do Estado. Vou relembrar o pouco, mas de bom que fez o engenheiro Sócrates, que considero que neste momento, no mínimo, já devia estar julgado e alegadamente condenado e preso, mas fez algumas coisinhas Mas já boas. teve preso. Teve detido, nunca teve preso e nunca teve condenado. Eu penso que falta esse Estado, mas alegadamente, para não ir eu presa e ele ainda ia ficar na rua a gozar. Fez o Simplex, fez a empresa na hora, fez a extinção de algumas estruturas, alterou carreiras, criou um quadro de trabalhadores acidentários. Isto é a única coisa que eu reconheço como muito bom, mas que realmente fez. Aliás, ele é conhecido por ser o reformador, um grande reformador, ter toda a sua reforma. No mínimo, no mínimo, no mínimo, e enfim, tem bons amigos, não há dúvida. Enfim, dispensem-me isso, porque eu, mesmo com alegadamente, não me vou safar muito bem. Ora, nos anos da Troika, os cortes foram duros, foram temporários, escassearam verdadeiras alterações e reformas estruturais. Quanto a reformas, nem sequer existiram. E lembramos-nos apenas podemos dizer, de algumas páginas genéricas, breves, ridículas, Paulo Portas, que era a reforma do Estado, o grande reformador, e sendo este um desidrato do atual governo da República, eu peço desculpa pela minha enorme desconfiança. Eu acredito, sim, que vamos ter uns retoques administrativos, uma reorganização de estruturas, qualquer outro modelo de avaliação dos funcionários públicos, mas o que Portugal precisa é de reformar o Estado.
o Estado em sentido lato. E Portugal é um país de corporações. Reformar o Estado é um tema tão sério como falar do novo aeroporto. As décadas passam, nada se consegue. Passa por conseguir recrutar os melhores, pagar os melhores como tal, e se assim teremos que fazer com os melhores, pois temos que agir contra os piores, contra os ineficientes, contra os improdutivos e que não podem ser alimentados e mantidos. Isto é preciso muita coragem política e um sistema transversal de um consenso político que está longe de existir em Portugal. Em 2013, para terminar, quando Paulo Portas apresentou o seu famoso guião, o Estado tinha 672 mil funcionários, que gastava 10,6% do PIB em salários. Hoje são 759 mil, gastam 10,9% do PIB. Nada mudou. E infelizmente penso que nada mudará. A menos que muitos desses decisores tirem férias. Ahm, E Quem está de férias é merecidas, por sinal é o André Barreto. não pagou. Tem mérito esta ideia, mesmo que ainda pouco Explorada. conhecida, explorada, densificada, para usar o termo que a Cristina Pedra usou, de compra de dias de férias? Tens alguns à venda? Não tenho nada à venda. O que não significa que não haja quem tenha interesse em comprar. A Cristina tem toda a razão relativamente à forma como introduz o tema e ao manifesto desastre que foi a comunicação desta medida que ninguém percebe ao dia de hoje o que é que efetivamente significa, como é que se operacionaliza. Enfim, foi mandado uma ideia, parece, uma coisa mandada assim para o ar sem mais nada. Agora, permite-me só a oportunidade para clarificar aqui uma questão que é relativa à produtividade, que a Cristina disse que não sabia como é que se resolvia. Eu achava que era claro, resolve-se aumentando o salário mínimo por decreto. Não é assim? Eu achava que Eu era. digo, depende. E decreta. Não percebi. Decreto. Não percebeu, o André Barreto não percebeu essa parte. Mas sobre este tema Eu, a- que a Cristina trouxe, Paulo Pereira, eu acho que encontras algum mérito nesta ideia? eu encontro um pouco de mérito no princípio, porque mais de mérito, porque é a forma e ele é um wishful thinking. Mas ele abre a questão de a necessidade clara, e a Cristina fez aqui um exercício de relembrar o que é óbvio, que é o igual não pode, o que é diferente não pode ser tratado de forma igual. E quando nós priorizamos, ou priorizamos a liberdade, ou priorizamos a igualdade, os dois juntos não Não dá convivem. certo. É impossível conviver, é a quadratura do círculo. Mas o que nos leva a que temos um grande travão. Há dois grandes. A origem é sempre a mesma, mas é a carga fiscal mas há em Portugal um outro grande travão ao desenvolvimento, que é a lei laboral. E o que nós estamos aqui é querer tratar todos por igual. E o que a Cristina levanta aqui um exercício, que é dos jovens, dos qualificados, dos que aportam valor, dos que são altamente procurados, terem o direito de negociar coisas que não estão previstas pelo sentido que já vemos de ir ao meio tema, que é muito aborda esta questão que nós não, no trabalho, cada qual é um dia assinado, isto é voluntário entre as partes. Assinem o que quiserem, da forma que quiserem, não andamos aqui com remandos, então podes vender uns dias, tu és talentoso, eu quero que vais trabalhar menos dias que o teu colega do lado. E isso não pode ser, porque são umas figuras corporativas que tentam igualitarizar o que não é igual, nem merece, nem pior. Primeiro, o indivíduo que está a negociar está limitado nas suas liberdades individuais de negociação do contrato laboral que lhe apetecia ter. E dois, prejudica toda uma sociedade que não maximiza a capacidade produtiva desse mesmo indivíduo ao castrá-lo
com legislações absurdas. Fica então o tema da compra de dias de férias trazido pela Cristina Pedra com os devidos reparos do Paulo Pereira e também do Adra Barreto, que desde o Porto Santo nos traz um tema que deve experimentar também na Ilha Dourada, o espaço público. Pensava que era cerveja. Eu não gosto de cerveja, mas não bebo nada com gás. É um problema de canalização. Eu fui mal acabado, não é só por fora, é por dentro também. Explicar-vos-ei depois um dia o processo, não vem ao caso. Bem, tenho que confessar, muito sensível até a esta questão do, do espaço público e da ocupação do espaço público. Provavelmente porque quem me antecede familiarmente vem de outras paragens, onde o espaço não é um bem assim tão escasso, e onde, curiosamente ou talvez não, deu-se soube fazer algo de muito positivo. E trago, aliás, um exemplo. Uma das viagens que mais gostei de fazer foi a Moçambique, onde o meu pai nasceu, e Lourenço Marques, eu acho sempre que devia ser de paragem obrigatória para todos os estudantes de arquitetura. É uma cidade magnificamente bem planeada, bem pensada, melhor construída, onde tudo parece adequado, menos os efeitos lamentáveis da guerra e do tempo, que eu não soube manter convenientemente. Mas o mote deste meu tema vem daqui, de onde me encontro, porque não gosto nada de ver o que vai acontecendo, mesmo que devagarinho. De um ano para o outro, vejo na praia do Porto Santo alguns hotéis a ir alargando a sua zona de influência, com os seus guarda-sóis e espreguiçadeiras aumentarem consideravelmente o espaço que ocupam. Já sei que me vão dizer que são eles que pagam a vigilância e os nadadores salvadores e sei lá eu mais o quê. Sabendo eu que de certeza devem haver taxas também e taxinhas associadas à coisa. Lá faltava. E assim se vai ganhando espaço de areal para compensar estes custos, não sabendo eu se à vista de todos ou se por falta de fiscalização, que acredito muitas vezes ser até voluntário. Partindo para outros exemplos, no Funchal e um pouco por toda a ilha, assistimos um bocadinho ao mesmo. Parques de estacionamento ocupados por carros de aluguer não alugados, ou, melhor ainda, que servem de locais de limpeza de viaturas e bicicletas depois de passeios mais aventureiros. Imagino eu até que com a água paga por todos nós, que é para o ramalhete ficar completo. Esplanadas que sofrem do mesmo problema que eu, vão alargando o perímetro com o tempo, ocupando mais espaço à volta, nomeadamente passeios. Aproveitam-se todos os cantinhos que já se sabe, os pagadores de taxa turística gostam é de comer ao ar livre. Barracas de comes e bebes em zonas onde se encontram outros estabelecimentos de comes e bebes, porque também já se sabe, os pagadores de outras taxas que não a turística gostam muito de beber a sua ponchinha a olhar para o sol. Casas, prédios, lojas ou hotéis com regras diferentes, com constrangimentos diferentes, com índices de ocupação do espaço diferentes. Não é só aquele hotel na Avenida do Infante que é um monstro, que ultrapassou no dobro os limites que ele estabelece. São muitos os casos, porque assim é melhor do que ter uma definição clara, acessível a todos e pública ao minuto do que pode ou não pode ser feito. E assim vamos brincando à gestão do território, um bem que é nosso, que é de todos e que por causa disso necessita ser muito bem acautelado, na minha perspectiva. Que não é por via dos apetites de muitos, que são extremamente difíceis de gerir e sujeitos às mais diversas variantes de decisão, nem que seja por causa daquele velho argumento dos postos de trabalho que se criam, para além das taxas que se pagam, claro. Vale-nos que, até ver, só podemos estragar um terço do território porque os outros 2 terços são protegidos. Quer dizer, 2 terços menos um bocadinho que já temos de descontar ali numa zona no Caniçal da Rede Natura 2000, que foi ocupada mesmo não podendo ser.
Fica a reflexão do André Barreto sobre a ocupação do espaço público, algum comentário, Cristina, sobre há aqui questões que se cruzam com também a gestão autárquica e Sem dúvida. merecem o seu comentário. O André não fez uma reflexão, fez 50 milhões de Pois, sim, reflexões sim, e, está a portanto, pensar. 50 milhões Não de dá para ir programas. Não dá para ir Agora, Estou a pensar exatamente igual. Cristina. o André fala na gestão territorial, no planeamento estratégico, que obviamente merece muito cuidado, e não é só aquilo que se vê, é aquilo que não se vê e que é desde canalização de esgotos, de passagens de tubos, passagens de redes Wi-Fi, de mecanismos de segurança e que situações herdadas que o Funchal não começou hoje, começou há mais de 500 anos, e o que se quer daqui para a frente e o que se pode fazer daqui para a frente. E, portanto, eu dou parabéns ao André por tocar num tema que obriga a muita estratégia, a muita reflexão, a parar para definir o que se quer e, mais importante ainda, o que não se quer e não se aceita para a cidade. E, obviamente, que este é um tema que merece muitas jornadas do diário, muita reflexão e que é um tema muito importante. Eh, o André diz, por exemplo, que os carros, os rentacares, estão estacionados nos parques de estacionamento, é verdade. E eu pergunto, e qual é o hotel que tem estacionamento para os seus hóspedes que têm os carros de estacionamento? Todas estas, Parte da renta car. os carros da rentacar, nem os hotéis têm espaço para os rentacares dos hóspedes. E, portanto, este é um problema, assim como tantos outros, que não é uma questão apenas de uma autarquia, mas é uma questão civilizacional, é uma questão que não é também fora da autarquia, de forma alguma, mas é com todas as frentes. E por isso é que eu disse que isto é uma conversa para algumas largas dezenas de debates e reflexões que têm que ser feitas. Vamos tentar fazer alguns sobre esta matéria. Paulo, comentar este assunto. Este assunto vale quase autorizar-se por espaço diretamente Exato. para o meu pão, vale a bater um pouco. Bem, como a Cristina lembrou e já também reforçei, o André aborda, não dá para ir discutir, quando digo discutir no sentido de debater, com meus pontos concordo com o discordo, não dá para ir a vários foram levantados. Eu vou focar na parte que tem a ver com, ou assim, que passa para o meu tema. Não há soluções, há trade-offs. Na questão dos carros da renta-car é muito simples. Podemos reduzir. Para já se paga um par de estacionamento, para mim está tudo bem. Se está, são entendimentos voluntários e privados. Se não há lugar para parar os carros, temos que perceber e criar algum caos natural. Alguém tem que dizer assim, então vamos ter menos turistas nos hotéis, em especial os hotéis do Norte e os hotéis mesmo da zona hoteleira que não estão minimamente parados. Os hotéis da Madeira têm uma característica espetacular. 70 a 80% deles, todos têm uma rotunda à frente das suas portas, que é para o autocarro do operador deixar os turistas. Foi isso que era o conceito durante Claro. décadas. E depois tem 5 lugares de estacionamento para o dono, para a mulher do dono, Para o para filho. o diretor e para o filho que vai arrebentar com o hotel. Não é outro caso. Pronto. E estava esgotado. Agora tem que haver um para o chefe ganhou o estatuto tal, também já merece parar o carrinho, que é uma figura que consegui na nossa economia subir ao estatuto também poder parar o carro. E os hotéis, sejam os 5, 4, 3, é este o modelo que foi desenhado. Portanto, há um problema. E há a questão de trade-off. Isto é alargado para tudo. A questão das concessões, se eu for ao Porto Santo, que o meu tema vai debater um pedacinho sobre o Porto Santo, eu pensava que o assunto que o André já pensava que o 79 era uma reclamação do número de caracteres. Que era uma coisa, já é uma coisa que já não aborda há muito tempo. Eu já não reclamo dos caracteres há uns tempos. Não, porque Alargaste. temos sido muito mais generosos. Cara. Mas eu pensava, Mentira. era este, ele estava no Porto Santo, e da forma como ele começou, eu pensava que ele ia dizer que estava chocado com o desastre paisagístico que ocorre nas zonas públicas do Porto Santo, com a questão do abate
das Palmeiras, que curiosamente está, ou não, e eu acho que não, está a demorar mais a haver esse desastre paisagístico, porque a coisa começou mal e depois é inevitável que o privado tenha que vir nas casas dos privados. Os privados tomaram, curiosamente, ou não, e é não, que não é por curiosidade, muito mais cuidado que aquilo que é seu e protegeram dentro do que é possível, que a praga dos carvalhos foi permitida, a intervenção foi permitida escalar daquela maneira, então vai chegar aos privados. O privado, o Diário há uns anos atrás, há muitos anos atrás, já há pouco, eu nem sei se a tem a memória disso, tive uma campanha que, de princípio, eu concordo com a ideia base, mas é preciso tomar cuidado que a frase foi repetida cá, que era descentralizar, e isso eu concordo sempre, que o património do Estado passasse do continente para a Madeira. E era uma campanha que se chamava-se É meu, é teu, é nosso, e era relativo ao Palácio de São Lourenço, mas a política era esta, trazer para a Madeira para aproximá-la mais de um proprietário que tomasse mais conta dele. Mas a frase não pode ser usada levianamente para tudo, porque o que é de todos não é de ninguém. E isso é caso das Palmeiras, é um caso evidente disso. O Estado tem os incentivos trocados e é inevitável que não gira tão bem como quem mete o seu pescoço no picadeiro. Acho que é assim que se diz. Sim. Pescoço. E então o que é que nos leva-nos leva-nos à questão da polémica de uma proposta que foi feita pelo senhor secretário da Economia e Turismo e Ambiente, Agora é meu colega, turismo, nosso ambiente e colega, nosso cultura. colega, que eu sou, ao contrário do que vi desde as alas mais socialistas ao seu irmão gêmeo sociais, ala social-democrata e até ao novo trigêmeo Iniciativa Liberal, ala liberal, não Iniciativa Liberal, mas alguns membros da Iniciativa Liberal, que o Iniciativa Liberal mostrou-se, pelo menos no Parlamento, mostrou-se a favor. Houve uma resistência, um levantado uma resistência, uma ideia que é naturalmente boa. É naturalmente boa. Porque nós temos que ver uma coisa. No Porto Santo foi noticiado esta semana que foram criados três Três trilhos para BTT no Porto Santo, que foram utilizados no Transmadeira, que é uma prova espetacular, de sucesso, depois a Madeira atrai novos mercados, bem, pessoas que conseguem remunerar bem os serviços e bens que adquirem cá na Madeira, ou seja, criam o valor e produtividade. E esses três trilhos foram imaginados e desenvolvidos por uma parceria entre uma empresa privada e um clube local. Local não do Porto Santo, local cá da Madeira. Temos devidas autorizações, propuseram, fizeram. Só o privado é que tem esta dinâmica de arriscar, porque se falhar, paga com o seu dinheiro e se continuar a falhar e a perder dinheiro, corrige logo. Não é, não paga uma comissão ou reforça a equipa de análise para continuar, como é que vamos resolver o problema que criamos. O privado, naturalmente, cria soluções. E cria soluções e cria valor. E eu acredito claramente que ideias que nenhum de nós tem para a melhoria dos trilhos das levadas, que em termos de qualidade, de segurança, de bem-estar, que nós devemos dizer que é em limite o que o Estado faz é meter um muro melhor, cobrar uma taxa à entrada e justificar que vamos ter acesso a chamar os bombeiros mais rápidos ou helicóptero. O privado vai ter soluções imaginativas para aumentar o valor que cria, que nenhum de nós tem conhecimento. É um erro grande achar que o conhecimento pode ser centralizado, o conhecimento é distribuído. E o empreendedor, o tipo que arrisca, tem sempre ideia que nós não conseguimos ver e que o Estado nunca vai ver. Portanto, o que é de todos não é de ninguém. Todos nós reclamamos da qualidade das levadas. E, não tem, e as levadas são um bom proxy da entrada para o cais do Porto Santo. Não podemos esperar muito melhor comportamento. Não é deste governo, não é destas pessoas, é da generalidade. Se não tenho dúvidas nenhuma, se aquela entrada para a cais do Porto Santo fosse privada, como há uns becos aqui do Funchal que foram fechados a privados e deixaram de ter problemas, que a Câmara desistiu da uma pseudo-função que lhe dão e vedou, como a Travessa da Amora, a Moreira ali embaixo e outra, e deixou de ter problemas de segurança, que a partir do momento é importante responsabilizar os proprietários pela manutenção daquela segurança. E não tenho dúvidas nenhumas que é uma solução que deve ser analisada e explorada, com critérios bastante transparentes, que mostrar o que é que se deve, que a solução vai ser claramente
melhor. Nós não podemos cair na tentação. E outro exemplo que eu gostaria de dar, aproveitando também novamente o Porto Santo, que está a ser bastante inspirador para este programa, tendo a parte com quem está lá na Bebe Cerveja, que é bastante desmotivador, e para mim, no meu caso, e que não sabia que era possível estar no Porto Santo e não beber cerveja, pronto, eu preciso aprender. E tem a ver com o facto de termos uma concessão, Mas bebem alguma coisa. alguma coisa depois, Alguma coisa, alguma coisa. o vinho fino, agora é um vinho muito fino lá. A concessão, que concordes ou não com o modelo, a concessão dos transportes marítimos para Porto Santo, eu não tenho a menor dúvida, e sempre que vou a Porto Santo e levo o meu carro, e vejo a qualidade logística que é aportada, as soluções de maximização de espaço, dentro do que é possível e pouco se paga, a qualidade de tudo o que é o serviço que está lá dentro, a segurança, isso era impossível. Eu só não posso dizer que queria, gostava, porque isso ia implicar dor e mau funcionamento. Essa operação, se fosse por um mês, nem digo mais tempo, passada para o Estado, como muita gente defende, ia ser um desastre operacional. E não, volto a dizer, que as mesmas pessoas, eu te dizia, só se muda o patrão. Passa para o Estado. Toda a estrutura de incentivos ficava virada do avesso. E relembro que a solução, porque que eu trago aquela questão da imaginação e das soluções imaginativas que o privado aporta e que um dia as levadas, se forem por este caminho e for um processo bem feito, poderão ser uma coisa que hoje nós não conseguimos imaginar. Era há 20 ou 30 anos atrás, a ida para o Porto Santo, era os carros, que só quem se lembra como é que iam para lá, e as pessoas iam em condições, em barcos, como o meu mais antigo para mim, mas era muito pior antes, foi o Prata Azul. A revolução que foi o Lusitânia Express. Foi o primeiro ferry, que foi um privado, teve a ideia de arriscar no ferry e que nos levou a hoje o ter condições para levar os carros, por exemplo. Vamos levantar e os carros estão a estragar a produção. Pá, assim nunca mais acaba a conversa. Mas foi o privado que imaginou uma coisa que o máximo que o governo conseguia ter lá era comprar independências e pátrias, cada vez a preços mais caros. Era uma solução, não é, qual é comprar o mesmo melhor, teoricamente melhor, mais caro, não é de um incentivo, de ser imaginativo e pensar, carga, carros, bar lá dentro, o que é que está vendendo no bar? Como quem quer, o negócio de é o bar, pá, que carros têm que demorar mais, que parte que ser maior. E isto é válido para a questão, na minha opinião, não se pode ter uma reação que é, e o Madrid já nem pode andar nas suas levadas, e o Madrid já nem sequer pode dar um mergulho na sua praia, não tem que ver, há de haver no caderno de concessão, uma vez que o bem é nosso, é nosso, é o problema de ser nosso, mas temos que orientar aquilo para quem orienta melhor e está mais incentivado para prestar um bom serviço. Porque se o serviço for uma porcaria, as pessoas não irão e o modelo de negócio é abandonado. Vão deixar de ter clientes nas levadas, o bandido tomar conta das levadas, que é assim que o querem ver, há de largar o negócio e vai pegar. Mas ele não vai ter um negócio para maltratar o seu cliente. Isso não existe na economia. Pessoas que maltratem proporcionalmente os seus clientes, por muito tempo, pelo menos. Fica a visão do Paulo Pereira sobre a ocupação do espaço público, mas com esta nuance que era o seu tema, a concessão da gestão. Há quem confunda tudo e diga, o governo vendeu as levadas aos privados. Não é nada disso. Sacou-as. Exato. Não é nada disso que se fala. Não sei, André, se sobre a concessão da gestão das levadas há alguma observação tua. Há uma só. Faz-me confusão que, a propósito desse tema, a grande questão seja de saber se o madeirense vai pagar ou não vai pagar. Porque, se corrijam-me se eu estiver enganado, o madeirense pressiona as levadas da maneira que os outros pressionam, ocupa o espaço da mesma maneira que os outros que não são madeirenses ocupam. Se quiser usar as casas de banho, vai usá-las da mesma maneira. Não tem um xixi e um cocó menos denso que os estrangeiros. Portanto, a mim faz-me sempre muita confusão que esse seja o problema quando, por exemplo, o pagamento de um estacionamento num parquímetro na cidade do Funchal não seja em igual medida. Os madeirenses não deviam pagar estacionamento, é? Faz-me confusão. Quanto à questão da gestão ser privada ou deixar de ser,
enfim, eu gostaria que o modelo pudesse ser o da concessão, não de um pacote de percursos, mas percurso a percurso, para poder aí haver alguma concorrência, vá, sendo que provavelmente depois aqui as economias de escala hão de fazer o seu caminho e bem, sem nenhuma questão também relativamente a isso. E portanto não tenho absolutamente nada contra a concessão a privados, desde que o caderno de encargos seja bem feito e salvaguarde aquilo que efetivamente tem que ser salvaguardado, que não é a questão do pagamento dos madeirenses. E querem projetar um medo. Há questões que são levantadas por pessoas esclarecidas e que deliberadamente não as traduzem com o esclarecimento que têm. Agora, obviamente que deve ser objeto de um contrato de concessão, há aqui um interesse público, ao nível da segurança, do acesso, à população, das condições de manutenção, de seguros obrigatórios, de meios de escoamento e de salvaguarda e de socorro, mas isso são as regras de um caderno de encargos. E eu acho que deve ser feito não em pacote global, mas sim em lotes, como é possível hoje na contratação pública, determinados percursos, até porque explorar um percurso, dois ou todos, a escala é completamente diferente e, portanto, o valor até com que se pode ir a concurso também é diferente. Agora, as regras do mercado estão estabelecidas, a defesa da concorrência está feita, que venham melhor e que ganham melhor. Fica. Ricardo, só uma coisa, Sim. e a capacidade de carga? Para além dos aspectos que a Cristina e bem elencou, a capacidade de carga. Desculpa. Sobre a capacidade de câmbio, voltamos àquilo, isto é um assunto que e começou bem o debate através de quem tem essa função de avançar o debate e quase ser conseguido. Por isso, quando não devia ser louvado para trazer o assunto a debate. A questão da carga, e nem que isso em um restaurante, que não seja, tem que ser uma coisa fabulosa, excelente e a preços baratos para ter 10 pessoas numa mesa de 4. Portanto, é o próprio funcionamento e a busca pela qualidade e o efeito preço no fim que vai definir as situações. Eu acho que não devemos ter esses meios. Outro exemplo bom também de uma coisa que funciona, é que um dia que termine vai ser um desastre, é a via rápida, o que nós chamamos de via litoral. Chamamos de via rápida, que é a função da via litoral, da via express. Quando elas um dia caem, voltem, cai-se, risco-se contrato assim, agora foi prorrogado para um concurso de mais 5 anos, ver como é que isso vai terminar. Isso quando. Imaginem aquela fundamental via para o funcionamento da Nas mãos situação de do. boas. Não, e não, volto a dizer, não tem nada a ver com o fulano A, com o fulano B, com o fulano C, com o partido A, com o partido B, com o partido C. Tem a ver com o sistema de incentivos. Embora haja uns partidos que queiram que o governo tome conta de Sim, tudo. mas esses partidos, é uma coisa curiosa, sempre que os homólogos no estrangeiro tomaram conta do brutal asneira, quando podem dizer coisas piores que asneira, e pus a frase é sempre a mesma. Mas não era esse bem o nosso nível de socialismo. Meus amigos, obrigado por terem vindo a mais um Obrigado, fecho de nós. contas. Não há deliberação. Estou. Tu és o único que não bebe cerveja, pronto, estás com Memória impecável. a lucidez no máximo, sem falta de deliberação. Desculpa. Ah, queres que diga a minha? Também começa pelo Porto Santo, então. Então, aqui vai. Eu há dias ouvi a gravação de um bocadinho de uma aula de uns alunos do oitavo ano e fiquei horrorizado com o barulho de fundo e com a falta de respeito para com o professor, que sem sucesso nenhum lá ia tentando impor-se. É esta normalização da normalidade que começa com episódios lamentáveis como os que aconteceram na suposta Casa da Democracia, que depois vão descendo e chegam até ao nível do exemplo que aqui trouxe. Portanto, eu decreto
com efeitos imediatos e sanções pesadas aos infratores, educação e respeito. Faz falta. Paulo, alguma Sim. deliberação? Vou tentar ser muito rápido. Este governo propõe, o Governo Nacional, no novo Orçamento de Estado, propõe uma baixa miserável de taxas de IRS para todos os portugueses. Taxas de GR3 e GR6, o último escalão volta a ser adequado, é adequado na questão da progressividade, mas no stock há sempre um pedor, volto a dizer, não tem declaração de interesses, não estão nesse escalão. Mas vai custar 500 milhões de euros ao Estado, segundo eles, não tem condições de contrariar isto, para quem já anunciou que vai aumentar brutalmente os gastos em defesa e criou um pacote de remuneração e de gastos grandes da função pública. Portanto, isto é autárquico, com isso de redições autárquicas, e o governo parece uma medida altamente populista, comprovando aquela velha frase que governar é a arte de depenar o guanço sem que ele guinche. Grasno, peço desculpa. Muito bem. Cristina, deliberação. E a deliberação dá muito com esta última frase. Bem, delibero gerir o dinheiro público como se gera as nossas contas privadas. E vem a propósito termos chegado ontem à subscrição de um acordo da ARM com a Câmara Municipal do Funchal, que durante anos dos 12 anteriores executivos acharam por bem deliberar não contabilizar e não pagar uma parte substancial das faturas de água e de resíduos. Esta brincadeira que levou agora a uma ação executiva, 57 ações executivas, em que de 25 milhões de euros, mais juros, mais custas, nós, ou abriga até isto é um processo muito, com muitas variantes, mas aproveitando até uma lei do Orçamento de Estado, portanto, a Assembleia da República, não tem nada a ver com a Assembleia Legislativa, conseguimos fazer uma poupança de 19 milhões de euros em juros, sem desistir das ações que correm termos no processo principal, e ontem fizemos um acordo de pagar por conta. Está tudo muito bem e eu concordo que se litigue. Ou seja, quando eu recebo uma fatura que não concordo, eu devolvo a fatura e ponho até em tribunal. Ou então pago e ponho em tribunal. Com isto eu não dou o quartel de bombeiros como garantia. Com isto eu não dou o tribunal judicial como garantia, como faz parte do anedotário português. E sim, espero que os funchalenses se lembrem de quem fez isto e de quem salvou isto. Ficam as deliberações agora sim, muito agradecido por terem vindo a mais um fecho de contas. Se não estiverem de férias, voltaremos antes daquele agosto. Foi aquele ano no fim de semana do Rally. Não, é um fim de semana antes. Ok. Se for no do Rally já estava suspenso pela natureza da nossa programação. Ok. Fiquem bem, boas férias a quem Obrigado está a todos. e Boas férias. ânimo. Ânimo. Fiquem bem. Ainda não vai por